Momento de reflexão. Olá, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez em mais esse momento de reflexão e eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração nesse momento, nesse dia que mais um dia o Senhor preparou para cada um de nós. Queridos, a palavra do Senhor nos mostra no Evangelho de João um homem que foi curado, seus olhos foram abertos e ele tem, de certa forma, um confronto ali com os religiosos, com aqueles mais tradicionais, né, a respeito de quem havia o curado. Porque nunca até então alguém havia aberto os olhos de um cego. E essa foi a causa, esse foi o alvoroço todo. Jesus fez isso. E eles disseram assim para esse homem, mas quem é que foi que fez isso, né? E eles começaram a dialogar e ele disse, puxa, mas a questão é que eles conheciam Moisés, né, mas não conheciam de quem Moisés falava, ou seja, eles conheciam simplesmente a história, mas Moisés falava desse que abriu os olhos do cego. Esse confronto, essa contenda toda aconteceu, esse desacerto todo aconteceu por causa dessa cura, desse momento de libertação. Mas o que eu quero trazer para você nesse momento, nessa manhã de domingo, quando eu estou gravando, não sei quando você vai estar vendo, mas enfim. A questão, querido, é que muitas vezes nós conhecemos a história que nos contam, mas muitas vezes não conhecemos realmente os personagens dessa história. Esses homens conheciam perfeitamente a história de Moisés, mas daquele qual Moisés falava, eles nem tinham ideia realmente de quem eram, né? Imaginavam talvez ele como Jesus, como o Messias, talvez que eles esperassem talvez o Messias em um palácio, né, como um rei, né, ali vestido com suas vestes reais, mas o Messias veio de uma maneira totalmente diferente para realmente confundir a mente deles e para que eles viessem realmente a perceber pela humildade, pelo amor, pelos feitos e não simplesmente pela aparência em si. E muitas vezes acontece isso com muitas pessoas. Elas conhecem a história, elas conhecem as tradições, elas conhecem aquilo que seus pais disseram para ela. Elas conhecem ali aquilo que se comenta entre tradições e fábulas, mas muitas vezes o personagem principal da história muitas vezes não conhece. E não é muito difícil isso acontecer, não. Até mesmo com os próprios personagens da Bíblia, nós vemos que isso acontece e é para você ter ideia. Jó, mesmo sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal, como diz lá no primeiro capítulo, lá no último capítulo de Jó, no capítulo 42, que ele vai realmente conhecer a Jesus, que ele vai realmente conhecer a Deus, aliás. E ele diz lá no final de um livro, né, seu, e ele diz assim, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. De quê? De ouvir falar. Ele disse, mas agora eu conheço a Deus de andar com Ele, ou seja, através da experiência, através de um contato realmente verdadeiro com esse Deus. Então eu convido você nesse momento, querido, para não somente estar conhecendo a Deus de ouvir falar, não somente através de história, não somente através de aquilo que nos dizem, aquilo que deixaram de dizer de maneira nenhuma, mas conhecer realmente a Deus, de ter um contato. Já dizia uma canção bem antiga, né, que se cantava na igreja, né, ter um contato com o Criador do Universo. Isso é muito para qualquer cabeça limitada, né? Então, esse contato com o Criador do Universo, esse contato com o Senhor, com aquele que fez todas as coisas e nada sem Ele do que foi feito se fez. Esse Jesus maravilhoso que eu quero apresentar para você, tá bom, querido? Talvez muitas pessoas, elas, quando se fala a respeito de Jesus, parece que já assusta, né? Ai, Jesus está falando de crença, está falando de religião, não. Estou falando de libertação. Jesus, quando vai falar a respeito de libertação, quando vai falar a respeito realmente de alguém ser livre, ele não fala de uma placa, ele não fala a respeito de uma igreja, ele fala a respeito dele. E conhecereis a verdade, ele é a verdade e ele vos libertará. E a pessoa permanece em liberdade quando permanece nele. Que ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a libertação, quando é feita por homens, isso não vai muito longe, mas quando o Senhor ele liberta realmente, a libertação, esse processo, ele permanece para sempre, tá bom, querido? Porque as coisas do Senhor não são simplesmente provisórias, mas elas são permanentes, tá legal, querido? Então, não sei qual estágio da tua vida, não sei qual momento da tua vida, não sei qual o tempo da sua vida, não sei o que você tem vivido na sua vida. Eu só sei que não
se alegre, não se contente simplesmente com aquilo que você ouça, mas queira conhecer realmente aquilo que você, daquele qual você ouviu. E olha, são tantas pessoas que se acostumaram já em ouvir histórias, né? E vivem de historinhas, né? Ah, a história que meu pai contou, a história que minha mãe contou. Ah, eu acredito nisso porque meus pais contaram isso. Tá. E você? Você vai contar o que pro seu filho? Que os teus pais também contaram? Ou você vai procurar conhecer realmente alguém, alguma coisa, para você contar para os teus filhos? Fica aí minha pergunta, minha interrogação nessa manhã. Seja você autêntico, não viva pela vida dos outros, viva por você. Viva pela sua vida. Faça as coisas que realmente valem a pena. Não as coisas que você acha ser certas, mas as coisas que realmente valem a pena e que vão influenciar na tua vida, que vão realmente impactar você. Viva coisas assim que venham realmente impactar você. Tá, querido? Não coisas assim superficiais, mas coisas que vão fazer aí realmente a diferença. Queridos, graça e paz. Deus abençoe, um abraço, tá bom, querido? Até o nosso próximo vídeo. E fica com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Até lá. Momento de reflexão.